Fala galera, tranquilo? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui com meu parceiro Tudo Wellington. bem. A gente vai trocar uma ideia aí sobre esse mundo digital, né? Esse papo aqui do Estúdio Move é um papo mais solto, sem roteiro, sem nada. É falar do que a gente faz, né? E eu tive a ideia de chamar o Well, né? Porque hoje a gente está num processo, uma parceria de um processo que ele me chamou recentemente, mas a gente já se conhece há Sim, muito sim. tempo mesmo, até antes da gente se interessar em fazer o que a gente faz hoje, né? Acho que meio que se trombava ou se conhecia. É. Acho que a iniciativa de seguir, talvez primeiro tenha sido mais eu, você, justamente Aham. por querer fazer essas coisas, né? Quando a gente ainda Exato. não ganhava dinheiro com isso, fazia E por era isso. puro prazer e curiosidade, né? Sim, e é muito disso que eu quero trocar uma ideia com você, tipo, da onde que a gente veio, né? Você, a gente ali, né, em parceria ali com Besterama, Café com Purê, toda aquela coisa, Leandro, né? E até onde a gente chegar hoje, até onde a gente vai ir também daqui a pouco, tá? Sim. Então, é bem interessante a gente começar essa resenha, mas então falar, cara. O Wellington, quem que é o Wellington? O que que o Wellington faz? Quem que o Wellington, isso que eu tô conversando com a galera também hoje, é o que que o Wellington faz, mas só que muito mais do que isso. Quem o Wellington ajuda? Eu acho que isso ajuda a definir mais a gente do que se a gente falar da gente mesmo, né? Então, Boa. quem que é o Wellington? Quem que o Wellington ajuda hoje? Legal, mano. Essa pergunta eu fico pensando que ela. Quanto mais você envelhece, tô com 32 agora, quanto mais você envelhece, ela fica mais engraçada de você responder. Porque eu acho que quando eu era mais novo, eu respondia muito mais quem eu queria ser, a energia que eu jogava pro mundo, de quem eu gostaria de me tornar, e muito menos quem eu era na prática, talvez justamente por não ser tanta coisa. E Sim. agora, quando eu respondo, eu sempre penso assim, em coisas não só justamente no mundo profissional, porque eu acho que a gente vai muito além disso. Mas eu acho que, assim, resumindo, sem me enrolar muito, eu acho que um cara curioso no geral, assim, e essa curiosidade, de alguma maneira, sempre direcionada para ajudar outras pessoas. E aí, dentro da minha família, né, eu sou o cara que minha mãe, meu pai vai pedir alguma ajuda em relação a alguma coisa de tecnologia ainda, hoje em dia, embora não seja tanto a minha área, ou enfim, de burocracia do dia a dia, de conseguir resolver um problema, mesma referência, meus irmãos também, em casa, agora com a minha esposa e minha enteada também, busco sempre, né, colocar o conhecimento que eu consigo através dessa curiosidade em favor das pessoas que estão próximas de mim, em favor das pessoas que estão ali ao meu redor, mais próximas no núcleo familiar, mas eu acho que aí, quando a gente vai para carreira, a gente fala de membros da equipe, fornecedores, clientes, consumidores, então acho que sempre é muito uma pessoa curiosa que coloca o aprendizado que essa curiosidade gera em favor de ajudar as pessoas. E no final do dia, acho que é um resumo bem macro de quem eu sou, assim, ou de quem eu tento ser, né? De quem eu gosto de ser na vida. Massa. E se fosse para a gente fazer um breve, lógico, resumo da jornada do herói, né? Do Well, né? Da onde é que ele veio, se ele já veio com todos esses estímulos, se ele já veio com todos esses desejos de lá do começo, ou isso foi se tornando, né? Até pegar esse gancho que a gente estava falando um pouco off aqui também, de lá do comecinho ali, né? Pô, não necessariamente partindo daquele ponto onde a gente se conhece, mas até um pouquinho antes também, aí né, se cruza ali onde a gente se conhece, Besterama ali, a gente está envolvido em algumas coisas, né? Até aquele é o político lá de 2013, né? Envolvido com política até o pescoço também. Me fala um pouquinho dessa jornada, de onde você veio, né? Até ali a gente se conhecer, aonde você se encontrou num momento para chegar onde você está hoje, por exemplo. Cara, eu acho que talvez você se identifique com isso também, é um ponto de identificação nosso de uma jornada não muito linear, mas também até porque, assim, passa um pouco. Hoje em dia eu não gosto de ficar batendo muito nisso, eu acho que não é um. As palavras, a pessoa até usa hoje em dia, né, o termo vitimismo, eu acho que às vezes as pessoas puxam muito para esse lado mesmo, mas eu acho que quando a gente vai falar da nossa vida, da nossa jornada, eu acho que é importante dar ênfase nesse aspecto da origem, porque faz toda a diferença. Realmente, porque dependendo da origem que você tem, né, então tanto eu quanto você, se você nasce num bairro de periferia de uma grande cidade, como a gente nasceu aqui em Sumaré, estudou em escola pública, tem pais que de repente não têm uma graduação, tudo isso são camadas de dificuldade que mostram que hoje em dia eu vejo que
é muito do que. A minha intenção era sempre trabalhar com comunicação. Então, desde que eu era moleque, eu queria ser jornalista. Eu assistia televisão, via desenho, via filme, falava, cara, eu quero estar envolvido nisso, eu quero. Como é que se faz isso aí? Como é que se Você não era a participa? pessoa que segurava o cartaz, você deixava o cartaz para outra pessoa e falava sobre o Exato, é. cartaz. Então, desde sempre. Eu lembro de ter uma memória, não sei se era na quarta, na terceira série, uma coisa simples, mas que já mostrava que a semente estava plantada ali da comunicação. A gente foi fazer uma visita no assentamento, que tem aqui em Sumaré, e era assim, vamos ver como as frutas são feitas, tomar um café lá, tal. E no final tinham perguntas e respostas pro cara que foi nosso guia no assentamento. E eu fiz umas 30 perguntas e fiquei, a professora tem uma hora do lado, a professora falou assim, nossa, você tem que trabalhar com isso um dia, você tem que ser repórter, alguma coisa do tipo. E assim, eu tinha 10, 11, 12 anos, mas era já esse interesse, realmente essa paixão por, é, é, como eu já tinha falado, na curiosidade, mas também o lance de, assim, da comunicação em si, de Sim. estimular, de ter uma conversa que vai gerar um conhecimento, de transformar aquilo num conteúdo, né? E assim, a gente tá falando, eu 32 anos, nessa época não tinha um celular para colocar ali e fazer na mesa como hoje em dia as gerações têm, mas já existia essa. E aí eu acho que porque eu puxei o lance da origem, né? Não tinha nenhuma pessoa para me mentorar no sentido de, pô, você tem esse potencial, esse talento, vamos fazer um curso de tal coisa, vamos direcionar já para esse caminho, lê esse livro aqui, conversa com esse cara, com esse profissional. Isso foi acontecendo muito mais no, pô, vamos sobreviver como essa pessoa que veio dessa origem mais humilde, mais básica, e no caminho encontrar essas pessoas. Então eu fui ser guardinha na Vilares. Aí uma puta área de marketing, profissionais formados em excelentes universidades, que aí o cara aí me falava, pô, cara, se você fizer esse curso aqui, já ouviu falar desse termo aqui, e aí pegando essas referências e colhendo elas aos poucos. E aí, então, eu acho que tem essa jornada não linear, mas muito porque não foi uma coisa planejada mesmo. Eu acho que tinha essa paixão no começo, essa vontade de trabalhar com isso, de se envolver no mundo da comunicação e criatividade, e aí e conhecendo pessoas no caminho que me davam essa referência. E eu acho que o lance da política tinha muito a ver com. Acho que era menos consciência e mais indignação, no sentido de, pô, tanta coisa que poderia ser feita e que poderia acontecer não só para mim, mas para todo mundo que está ao meu redor, para a cidade em si. Sumaré é uma cidade que até hoje eu vejo muito isso, é uma cidade que tem muito potencial. Se você olha quantas empresas tem aqui, as pessoas que trabalham nessas empresas, que são, enfim, muito bem instruídas, muito bem preparadas, ou seja, material humano é o que não falta para Sumaré, mas eu vejo que a vontade política entra mandato, sai mandato, muda ideologia, muda nome e continua sempre na mesma ali. Quando você vai vasculhar, você vê que muitas vezes esse direcionamento está sendo feito para benefício próprio. E aí por isso que as coisas não vão para frente. Eu acho que vendo isso, ainda com a ingenuidade de não saber exatamente, não é tão fácil mudar as coisas assim, quando eu era mais novo, fui vereador do Parlamento Jovem, teve o lance da Guarita, eu acho, aqui no Nova Terra também, pertinho. Eu Enfim, ia falar sobre isso, mas enfim. mas acho que foi mais ou menos assim, né, a política foi um desses tijolos dessa jornada não linear. No fundo, eu queria já estar fazendo alguma coisa de comunicação, mas aí não sabia exatamente o caminho ideal para isso e estava ali posto como uma voz que estava falando. Tanto é que quando eu percebi que, se eu continuar por esse caminho, eu vou virar um político e não um comunicador, foi a hora que me desmotivou e eu saí e continuei a jornada mais, né? Aí a gente se reencontrou lá na Metrocamp, quando eu comecei a fazer PP e tudo mais, aí a coisa, acho que entrou num trilho um pouco mais, assim, né? Você começa a trabalhar, inicia a carreira, de fato. Sim. E, cara, é uma jornada bem parecida com a minha, porque eu também, tipo, não tive toda essa predestinação que umas pessoas acham que tem, né? Tipo, se eu fosse para ser predestinado, talvez estava trabalhando no chão de fábrica hoje, numa Honda, numa 3M, que era tipo o que a minha mãe queria que eu fizesse, né? Ou talvez o meu pai queria que eu fizesse e seguisse a mesma carreira que ele, que era militar. Né? Tipo, ou servidoria pública, por exemplo. Então, não foi uma coisa predestinada, só que foi uma coisa que foi meio que indo moldada, né? Então, é uma das coisas que conectou muito a gente, né? Até voltando até antes um pouco, até de Leandro, até de política, mas naquela época ali, Besterama, né? Só para quem tá nos assistindo não sabe, tipo, eu falei Besterama e tudo mais. Era um grupo de humor que tinha eu e mais três amigos, né? O Guilherme e o Fernando. E sabe aquela galera do fundão que gostava de zoar e gostava de
Quinta série, né? O Hermes e Renato Sumarense, O Hermes e Renato Sumarense, para quem tem exato. a referência, acho que é o Exato. encaixa Se bem. hoje você pesquisar besteira no YouTube, você não vai achar, mas pesquisar café com purê você acha, mas enfim, não pesquisem, por favor. Tem coisa ali muito bizarra. Mas era aqueles adolescentes ali que viram a ascensão da tecnologia acessível, né? Porque, que nem você falou, não era uma coisa tão acessível, né? Até mesmo para você ter aquela vontade de jornalista, não tinha um celular como a gente tem hoje, que a gente não consegue viver longe disso daqui. Então, se tornou acessível, né? Uma câmera ali pra gente, uma vontade, né? Meio uma coisa, né? Glauber Rocha, de se dizer, né? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. E a gente foi zoar, fazer aquela coisa ali e aquilo surgiu em mim e falou, caramba, cara, eu consigo através disso, ou com isso, fazer muitas outras coisas, né? E aí foi ali onde a gente se cruzou, onde a gente se conheceu, né? Entre amigos em comum, Não, ali, Guilherme, eu lembro Fernando. do que eu sentia até. Acho que naquela época eu era até mais próximo do Guilherme, por exemplo, do que de você, e eu lembro de falar isso pra ele Aham. algumas vezes. Que o que eu mais admirava em vocês era justamente a coragem de realizar e, de, tipo assim, Sim. viver a jornada para conseguir colocar uma coisa em prática. Porque eu tinha essa mesma vontade, mas. Eu acho que é uma questão também de perfil, né? Eu Sim. não tive nunca o perfil para fazer a parte operacional de seja no Photoshop, no editor de vídeo. Então, desde aquela época eu já entrava e já ficava puto com 2 segundos, falava, "Puta, isso não é para mim." E vocês tinham essa paciência, né? Tinham essa Sim. capacidade de se adaptar. Pra você A ter gente ideia, cara, até viu descortando, o resultado desculpa. final, que ficava foda. Eu lembro de um vídeo de você do GTA, que era aqui nessas ruas, que eram ruas que eu andava, que tipo assim, era uma coisa que eu imaginava, eu pensava assim, nossa, que seria da hora fazer um vídeo, tipo um cara do GTA no matão. Sim. Mas aí, quando eu via o que eu tinha que fazer pra chegar nesse resultado, desistia no 10%. E vocês faziam, vocês colocavam no Sim. ar, entendeu? Isso que era Não, legal. e uma coisa assim, até um conflito de gerações, né, e um choque de cultura, né? Porque, cara, naquela época, né, e não sendo saudosista falando naquela época, mas naquela época a gente editava no Nero. Você sabia que o Nero tem editor de vídeo? Tinha editor de Não sabia. vídeo? Só queimava Só CD. queimava, né? Tanto é que a curiosidade do Nero, as pessoas falam porque o Nero, por que chama Nero? Porque queimava, né? Nero botou Sim. fogo em Roma, então queimava o disco. Eu sempre achei uma puta alegoria da hora. Tipo, Não, o é. programa chamado Nero que queimava disco, né? E aí tinha um editor de vídeo ali dentro e a gente começou ali. A gente já foi muito disruptivo, porque o que que vinha no Windows, né? 2000, Windows XP? Era o Movie Maker, né? Aquela coisa ali que Montagem de aniversário, parabéns. montagem de aniversário, aquele vídeo. Quem nunca assistiu aquele vídeo azul com aquele lettering branco no Nossa. começo do vídeo? Todo vídeo era assim, né? Então a gente já foi ali, não, a gente tem que quebrar essa cultura e tudo. Então a gente estava quebrando ali alguns aspectos e nisso foi a vontade de evoluir e referência, né? Queria muito conversar com você sobre referência e já pegando lá atrás também. A referência que a gente tinha eram referências até nacionais, aquilo que a gente assistia, a gente queria replicar. Não era aquela questão que, tipo, muita gente ia sem referência e fazia do nada. Não, a gente replicava, copiava, né? Que nem você falou do GTA. Pô, a gente assistiu um vídeo gringo, vamos fazer aqui com o recurso que a gente tem, com o que a gente tem, né? Da forma como a gente quer fazer. Muitas vezes era até piadas internas, né? Mas isso foi colocando em mim, né? Até falando um pouco também da minha jornada, isso foi colocando em mim essa vontade de falar, caramba, cara, pra onde que eu vou com isso? Dá pra ir pra algum lugar, né? E ali minha família sempre falava, não, isso é hobby, isso é hobby, isso é hobby. Eu falei, pô, cara, não é. Não é, tipo, porque eu via minha mãe assistindo televisão, via meu pai assistindo televisão, eu falava, cara, essa galera para fazer televisão, câmera, essas coisas, essa galera tá ganhando dinheiro, não tá vivendo de vento, né? Uhum. Então, se dentro disso tem alguma questão, vamos fazer alguma coisa. E foi profissionalizando, a gente foi deixando a coisa mais séria. E quando começaram a vir os primeiros resultados, né? Até mesmo da questão da fama local que a gente começou a ter, a gente foi, falou, putz, cara, a gente consegue chegar em algum lugar com isso, né? E foi ali aonde eu lembro, pelo menos, da gente ter se cruzado, né? Que não foi nessa questão, que nem você tá falando, não foi só nessa questão de, tem três maluquinhos ali que estão fazendo comédia, humor, vamos conectar com eles. Não, era realmente com o São propósito três caras que daquilo. sabem fazer vídeo em Sumaré. Tipo, eu Exato. já começava. Porque eu acho que tem isso também, né? Todas as gerações, hoje em dia, a gente vê agora as pessoas também. O sonho de todos os jovens, né? Ter uma enteada de 12 anos em casa. Ela quer
não necessariamente só que isso, mas muitas das gerações querem ser famosos no TikTok, na internet, Sim. de outras maneiras. Na nossa época também era isso, só que era num canal no YouTube, você tinha ali É. Galo Frito, Parafernália, em termos diferentes, né? Acho que até vocês são antes dessa galera, mas tinha Sim. ali pessoas, enfim, que faziam humor, viralizavam, ganhavam dinheiro nisso, e era meio que o sonho, o objetivo de vocês na época. Mas eu vejo que quando a gente tem coragem de tentar fazer isso, muitas vezes você a- alcança alguns resultados que são efeitos colaterais, né? Do É. tipo, já naquela época vocês eram os caras de Sumaré que conseguiam fazer vídeo, colocavam vídeos legais na internet. E, querendo ou não, o Fernando trabalha com isso hoje em dia, Aham. você, o Guilherme foi mais para uma área de arte, de educação, mas que também começou ali naquele Sim, lugar. Então acho que começou naquele lugar. tem uma. Vocês não ficaram famosos, assim como a maioria não fica, mas vocês, né, enfim. Eu vejo que, no fim das contas, vale a pena. Essa experiência Lógico. com a criatividade, ela passa por um lugar de. Até teve um. Né, a gente vai para frente, vai para trás nessa jornada, mas teve uma época até mais recente da minha carreira que eu trabalhei um tempo muito próximo de vários ilustradores, vários caras que são Certo. mais artistas do que desse mundo do marketing, né? Então, e aí eu era o cara do comercial, o cara que tentava vender ali os desenhos, os projetos com esses caras. E eu via que muitos deles tinham, né? Quando eu ia trocar ideia, conhecer o cara, como é que você começou a sua jornada? Muitas vezes era no sentido de assim, de cara, eu gostava de tal desenho e eu ficava replicando os personagens em casa. E aí eu tinha um primo meu que falava que desenhava mal e eu fiquei puto com isso. Fui fazer uma aula de desenho na internet e aí o cara era tipo um ilustrador contratado pelo Google, pela Sony, enfim. E é isso. Muitas vezes você começa por uma coisa que você está fazendo ali e você até pode não se enxergar como um profissional da área de vídeo, né? Em algum Sim. momento dessa jornada você pode falar, pô, lê um comentário específico lá, no Uhum. mesmo jeito que tinha muita gente que gostava, provavelmente eu tinha um problema de não ter ido pra frente produzindo conteúdo Sim. nessa época, porque eu Sim. tinha muito problema com crítica. Então, eu postei meu primeiro vídeo no YouTube. Aí um cara lá comentando alguma coisa, o cara tá gaguejando demais, não tá falando. Aí apaguei e deletei. E vocês aguentavam, né? Sim. Eventualmente comentários negativos. E eu acho que isso que faz com que você consiga ir se posicionando como uma referência, se posicionando como. Também aguentar as porradas, aguentar as críticas do começo. Porque Sim. nem sempre ninguém vai começar sabendo fazer o que quer fazer lá na frente, né? Então, pô, você tá olhando a televisão. O primeiro vídeo que você for fazer não vai ficar igual o da equipe da Globo, Lógico que que tá, não. vai ficar uma coisa muito menor. Aí você vai. Eu acho que as críticas, ela pode sim moldar um potencial ferrado, pode moldar o seu caminho pro. É só realmente você conseguir, Sim. né, enxergar elas não como algo destrutivo, mas uma coisa que vai corrigir a rota, de fato, né? Nem É. toda crítica é boa, algumas são tóxicas, destrutivas, mas a maioria dos feedbacks eles vão sentir, né? Eu hoje, na empresa, no projeto atual, eu estou trabalhando. Parte do trabalho eu faço, uma parte do tempo eu peguei para fazer o saque, justamente para ter um contato maior com os consumidores. E, cara, tem muita reclamação, muito questionamento, que às vezes é injusto. Eu vou passar para uma outra pessoa da empresa e a pessoa fica indignada, falando: Nossa, mas estão falando isso da gente, a gente não faz isso, a gente é muito diferente disso. Aí eu falo: Cara, mas vamos olhar através disso. Sim. Por que essa pessoa está falando isso? O que nós não fizemos em termos de comunicação, em termos de processo, que gerou essa insegurança para a pessoa fazer isso? Ou o que o mercado fez para ela, mesmo que não tenha sido a Certo. gente. Né? E aí, porque quando você olha com essa maturidade, aí beleza, aí você pega e aí você vai transformar. Então, voltando para nossa conversa, quando você Aham. olhava lá um comentário do Besterama, não está bom o áudio. Aí você podia pensar, puta, nossa, sou um merda, nunca mais vou fazer vídeo na minha vida. Ou melhorar o áudio, né? Exato. Tem esses dois caminhos para tudo. E eu acho que, até partindo disso que você falou, eu acho que a gente pode até tendenciar esse nosso papo, né? Que é sobre isso que eu queria realmente conversar com você sobre estratégia. Porque você foi o primeiro cara, assim, que eu, de forma imperceptível, e depois eu fui ter essa percepção lá na faculdade, mas de forma imperceptível, você foi o primeiro cara que eu conheci que pensava de forma estratégica as coisas, né? Então, até parando para analisar, nós éramos aqueles três doidos ali que estavam fazendo vídeo, nem pensava em monetização, né? Tipo, que nem você falou, quer ser famoso, mas, tipo, o jovem, hoje, ele já tem a questão, ser famoso para ganhar dinheiro. A gente queria só ser famoso, né? Só ser visto, né? Ganhar dinheiro ia ser uma consequência do futuro. Até porque a gente tava morando com o pai, não passava necessidade nem nada, né? E o dinheiro não era aquela coisa é, tão altamente desejada quanto é hoje, né? Eu vejo que a Sim. cultura do dinheiro, né, ainda mais para jovens e adolescentes, é mais desejada que na nossa época, por exemplo. Mas enfim,
a gente ali não tinha essa pretensão. Então, o primeiro cara que eu conheci, é, desbloqueando, talvez foi você e o Guilherme consecutivamente, né? Porque ele era um cara que tinha um processo artístico, mas também tinha, imperceptivelmente, esse processo de estratégia, de execução. Tanto é que quando você fala do Spielberg, por exemplo, né, pegando um lado mais cinéfilo de filme, as produções que mais bombaram em questão de visibilidade, até mesmo de bilheteria, que o Spielberg, de certa forma, encabeçou, não foi ele como diretor criativo ou direção geral, foi ele como executivo, né? Porque ele pegou toda aquela questão que ele tinha criativa e colocou isso num processo executivo de estratégia. E aí já também pulando um pouquinho, né, para onde a gente está hoje, onde eu queria encabeçar, por isso até que eu dei esse disclaimer todo sobre estratégia, é processo criativo, ou seja, de criação e um processo estratégico, né? Como que você lida com isso, né? Porque eu vejo que você é um cara muito estratégico, né? E ao mesmo tempo criativo, mas você potencializa mais a criatividade de outras pessoas, de certa forma, e leva isso para o lado estratégico. Uhum. É isso, essa Não, percepção que eu tenho eu acho que tá correta? tá, não, né, nessa jornada não linear que a gente falou no começo, né? Eu acho que naturalmente eu me tornei um especialista de planejamento de estratégia. Até porque, como você falou, né? Esse lance da política desde o começo. Então, com 12 anos de idade, de alguma maneira eu estava pensando em estratégia. Mesmo se fosse a estratégia para ser reeleito no Grêmio Estudantil da minha escola naquela época, né? Para que os projetos que estavam sendo realizados ali por aquele time ou por mim, muitas vezes pela escola inteira, tivessem ali um sucesso, né? E eu acho que, assim, ainda também pegando outras referências do nosso papo, né? Esse processo de aprendizado e erro. Qualquer coisa que você fizer, eu tô convencido disso, mas todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa. Você pode virar jogador de futebol, pode virar corredor, piloto de Fórmula 1. Você só precisa do tempo e da dedicação suficiente para isso. Né? Aí sua curva de aprendizado ela vai ser mais difícil do que a da outra pessoa. O seu potencial máximo vai ser menor do que. Sim, mas conseguir sair do zero e executar, todo mundo consegue. Agora, você realmente tem que saber se você está disposto a lidar com essa curva de aprendizado e tudo mais. Então, eu vejo que a minha curva de aprendizado, o meu envolvimento com esses temas de planejamento de estratégia, ele é muito longo. Eu estava conversando esses dias com a Rafaela, com a minha esposa, sobre um livro que foi o primeiro, assim, que não é... Você vai estudar sobre estratégia de marketing. Não é um livro necessariamente óbvio, mas que fez super diferença para mim, porque veio lá no começo, que é o Príncipe de Maquiavel. Que eu li ele porque eu estava fazendo um curso de vereador mirim, e aí era sobre política, sobre, essa aqui é uma referência básica de política, mas a principal coisa que eu peguei do Príncipe de Maquiavel, desde então, foi a questão de estratégia. E aí depois disso, vários outros livros, alguns clichês também, Arte da Guerra, outros pontos. É isso que eu ia falar, arte da Depois, guerra. alguns cada vez mais técnicos para a área de comunicação e marketing, depois de um tempo de maturidade. Então, tem uma carga teórica relevante de referências que me trouxeram, moldaram esse meu pensamento estratégico, mas eu acho que o grande ponto é a prática. É desde sempre gerenciando projetos. Então, assim, quantas vezes eu já nos procurei com a ideia maluca, tanto é que em algum momento eu também me tornei essa referência para você do tipo de, pô, se o El me oferece ideia maluca, eu vou oferecer para ele também, aí a gente meio que faz, Sim. e aí numa dessa a gente fez aquele negócio do Natal junto uma vez e tudo mais, mas é o sentido de assim, de cara, Caramba, o negócio do é, Natal, que você vai desbloqueando cada coisa, cara. Eu sempre esqueço de algumas para coisas. você colocar em Puta que prática qualquer coisa pariu. que seja, com o passar do tempo, eu fui aprendendo que não dá para fazer sozinho. Pouquíssimas coisas você faz sozinho. Então, esse processo de você construir a estratégia e já imaginar. Beleza, eu quero chegar nesse objetivo, né? Quero fazer aqui, por exemplo, que essa guarita abandonada se torne na biblioteca. O que que eu preciso? Então, porra, eu vou precisar me relacionar com as pessoas desse bairro para que elas realmente enxerguem isso como uma coisa que pode acontecer ou não. Vou ter que me relacionar com esse grupo que está aqui comigo, eu vou ter que motivar ele para esse nível de entrega, né? Pô, a gente vai ter que ficar lá dentro, lidar talvez com as forças públicas que vão vir aqui. Então, desde sempre pensando muito, e agora isso transporta para cá, né? Para o mundo de marketing. Hoje, na minha posição como gerente de marketing, ou antes disso, né? Tô há 60 dias nessa posição, mas antes eu trabalhei 3 anos trabalhando na área de planejamento, única e exclusivamente, numa agência que fazia projetos em parceria com a Ogilvy, né? Então eu atendi marcas como Hotpark, Panasonic, Telecena, e aí é você aplicar esse mesmo conhecimento montando estratégias específicas para a área de comunicação, que é um desafio infinitamente maior do que esse, né, esse anterior, a do primeiro momento, era simplesmente
o limite, o motivador, quem ia cobrar? Eu, né? Quem ia cobrar a minha moral, minha vontade de fazer as coisas acontecerem. A frustração era minha, eu ia dormir, tudo bem, deu certo, deu errado. Agora aqui são milhões de orçamento, como a gente já falou, quem é o El lá do começo, né? Hoje em dia eu tenho muito forte essa visão de a nossa área muitas vezes é levada para um lado de é, a área mais capitalista, mais negativa do universo. E eu acho que tem alguns lugares, campos menos éticos do nosso mercado e tudo mais. Mas, cara, se você parar para pensar, tira um pouco esse véu de ideologia e olha para um viés bem pragmático, realista do que é a sociedade. Muitas vezes a parte de comunicação, de marketing, é o que gera demanda para manter empregos, né, do mercado. Então você pensou uma fábrica lá, a fábrica que fez essa batatinha. Se o marketing não fizer uma boa campanha, seja no ponto de venda, seja nas redes sociais para atrair consumidores, enfim, se não houver uma estratégia eficiente de marketing, o emprego de quem fez essa batatinha pode estar arriscado lá na frente. Sim. Então, e trabalhando, vendo na prática em resultados, em empresas crescendo, por exemplo, depois de um projeto que a gente fez e contratando 100 pessoas. Isso é a coisa que mais me dá tesão na vida, de falar de, pô, a empresa dobrou de tamanho, cresceu, fez uma coisa. Sim. Isso é o que no final do dia eu falo, ou dentro da própria empresa. Você vê um cara que às vezes entrou lá como auxiliar, aí você faz um ciclo de 5 anos, a empresa cresce, o projeto vai para frente e esse cara vira um analista, começa a trabalhar com vídeo, que era uma coisa que ele amava. Eu trabalho por isso. Além de pagar aluguel, realizar meus sonhos, sustentar minha família, o óbvio, é por isso. Porque essa é a coisa mais legal da nossa área, porque eu vejo assim, que também, beleza, as outras áreas são as outras áreas, todas as áreas são importantes. Mas querendo ou não, é a área de marketing, criatividade, comunicação que mexe os ponteiros de forma mais sensível, né? Beleza, vendas também, super importante, mas é a área que vai fazer ali você ir do ponto A para o ponto B, eventualmente. Se você investir, né? Hoje eu sou só uma loja de bolo. O que pode fazer você vender de 12 para 1.200 bolos de alguma maneira, ganhando escala, além de eficiência operacional e etc. Cara, sem comunicação você não faz esse salto tão de uma maneira rápida, né? Em 10 anos você faz, mas não de uma maneira rápida, né? Com Exato. E eficiência. falando sobre a questão estratégica ainda, né? Quando eu entendi, né? Quando virou essa chavinha em mim, mesmo sendo uma pessoa, pô, porque eu sempre fui uma pessoa voltada para o criativo, né? Então, eu lembro das nossas conversas ali, tipo, a gente, né? Para quem não sabe, né? Para quem está assistindo aqui, eu e o El, a gente se reencontrou, né? Na faculdade, eu estava fazendo audiovisual no Metrocamp, e o El, ele estava fazendo publicidade e propaganda, né? Eu entrei como relações públicas, mas fiquei um Sim. semestre e virei PP. Foi tipo isso. Daí depois virou PP, e aí ele tava na mesma sala que na época a namorada, né? Minha namorada, Maria, Ela fez PP ou hoje relações minha públicas? esposa, ela é formada em RP. Ela é Boa. RP, Eu a lembro que Maria é ela RP. era RP do grupo agora. E aí eu conheci a Maria, então a gente estava super envolvido. Tanto é que eu terminei a minha faculdade, peguei meu diploma e continuei fazendo PP e RP, porque eu estava na faculdade todos os dias e a gente se trombava, a gente fez muita coisa junto ali, comunicou, enfim, Tinha a tudo. rádio Metrocamp que a gente tinha que chegar pro reitor, pro responsável da rádio e falar assim, cara, tem uma coisa aí que tá na internet, tá começando, me está fazendo muito. Tem uma galera Sim. ouvindo podcast. E aí a gente tinha que pedir, implorar, por favor, deixa a gente fazer um podcast, vai ser bom, vai valer a pena. E assim, deixaram a gente fazer por um tempo, e depois não deixaram mais, e agora podcast assim, Sim. é um. Hoje é o hype, né? Exato, exato. Hoje esse formato, para alguns já até saturaram, para outros é uma novidade, né? Mas enfim, do que eu tô querendo falar, do que eu tava falando. E eu acho que isso não, tenho quase certeza que isso foi uma das coisas que me desbloquearam ali. Eu acho que a faculdade, o que a Metrocamp me trouxe, né? E o que nosso envolvimento ali, né? Entre RP, PP, vocês ali, que o meu curso não me trouxe de forma específica, né? Porque o meu curso era mais técnico. Então você pode falar, pô, você era técnico, era voltado para o artista, então era mais focado em vendas, em distribuição. Não, tipo, era um curso que não tinha muito pé nem cabeça e não estava direcionando muitas vezes o estudante para se tornar um profissional de algo específico. Mas o nosso envolvimento ali me trouxe essa visão que depois, quando eu fui aplicar, né, com o Conrado, né, que eu trabalhei com o Conrado Adolfo durante 6 anos, né, que foi exatamente isso, a visão artística com a visão estratégica. Eu lembro muito bem de uma época que eu estava ali fazendo alguns vídeos ali na We Believe, ali com o Conrado, né, e eu estava só naquele processo operacional que a gente é condicionado, né, ou seja, eu sou um captador de vídeo, um editor de vídeo, eu faço o quê? Eu capto vídeo, edito vídeo e entrego para o meu cliente. Ponto.
Esse era o processo de esteira dentro da minha cabeça, o que eu estava fazendo ali, o que eu fui contratado para fazer. Quando eu quebro um pouco esse processo, eu falo, opa, eu gravo vídeo, eu edito vídeo e dou pro meu cliente. Eu falo, cara, o que que você vai fazer com esse vídeo depois? Esse vídeo vai para onde? Né? E aí eu fui perguntar para as pessoas que eu direcionava os vídeos ali, me abriu muito a mentalidade, né? Porque eu não direcionava só para uma pessoa. Estava numa empresa, então eu direcionava para um gestor de tráfego, eu direcionava para um social media, eu direcionava para o próprio Conrado. Falei, tá, então eu faço vários vídeos para várias pessoas. O que que essa galera faz com esses vídeos? Né? E aí eu fui entender, ó, Felipe, eu pego o seu vídeo e eu distribuo ele de forma orgânica. Mas o que que é orgânico? Fui entendendo, ó, Felipe, eu pego o seu vídeo e distribuo ele no tráfego pago. Eu coloco ele no Google, que é no YouTube, eu coloco ele no Meta, naquela época ainda não tinha essa junção, né, de Meta e tudo. Facebook, né, distribuo para tal pessoa, para tal isso, para tal isso. Falei, caramba, cara, isso é o meu vídeo que faz. É o seu vídeo. Eu pensei que não, tipo, o meu vídeo, ele morria ali para mim. E quando eu virei essa chavinha, que parece uma coisa muito boba e muito lógica isso que eu tô falando, mas muitas vezes as pessoas estão nos assistindo, né? E a gente talvez está falando para um público não tão técnico quanto a gente é, mas para uma galera que está querendo se desenvolver em alguma área de atuação, seja em comunicação, seja em edição de vídeo, né? Como a minha empresa é. Essa galera muitas vezes não vira essa chavinha do estratégico. É o operacional pelo operacional. Ou seja, o operacional ele morre aqui, né? Quando você entende que ele ultrapassa essa barreira, que ele ultrapassa essas coisas, você consegue também romper essa barreira do estratégico. Então, eu falo, cara, eu faço diversos vídeos, eu não faço vídeo, eu não sou uma produtora que faço vídeo. Não, eu faço vídeos ali, eu entendi que eu fazia vídeo de conversão. Tá, mas o que é vídeo de conversão? Tá, vídeo de conversão é isso. É um vídeo de vendas, é um vídeo de anúncio, é um vídeo orgânico. Ah, o orgânico também é conversão. Lógico, aplicando a estratégia certa, ele é um vídeo de conversão. Sim. Topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Eu fui também pegando e precisando aprender essas habilidades, né, e esses conceitos que muito da galera que vocês falavam ali do marketing, para mim estava muito obscuro ainda. Eu falei, cara, o que que essa galera tá falando? Eu lembro de você na faculdade, cara, falando de pirâmide de Maslow. Hum. Eu falei, que porra é essa que o El tá falando, cara? Pirâmide de Maslow? Só vamos gravar o vídeo. Tipo, eu falei, não, tipo, ele me chamou, era bem isso, eu tava lá, né, com a Maria, minha namorada na época, né, hoje minha esposa, tava lá, falou, não, o El vai falar de um negócio bacana lá, ele não era nem apresentação de trabalho, não. Eu falei, tá, porque a gente vai apresentar, não sei. Eu falei, pirâmide de Maslow, que porra é essa? Aí depois que eu fui ver, puta que pariu, o El, pelo amor de Deus, cara, então eu fui utilizar aquilo ali depois, só que eu não tava aplicando pro que eu tava fazendo, né? O que eu queria conversar com você, até mesmo que não falei para o nosso público aqui, né? Eu ainda não sei muito quem é esse público que vai assistir a gente, mas vamos pensar num cara que tá querendo saber mais, é um cara, né, mais topo de funil, vamos assim dizer para Uhum. nossa para nossa linguagem aqui. Você começou ali na comunicação, né? Ou seja, você começou em PP, depois foi para RP, Olha, é o contrário. Primeiro em RP, depois. RP, depois PP. PP, publicidade e propaganda, né? Comunicação pela comunicação. E quando eu, né, tento, de certa forma, que isso eu aprendi muito com o Conrado, tento desmistificar a palavra marketing, né, é a comunicação voltada para vendas, né? Uhum. Nada mais do que isso. Tanto é que o Conrado ele fala muito, tipo, não existe marketing digital, existe marketing. É um marketing que tá, de certa forma, mas o marketing é marketing, a comunicação aplicada para vendas. Tanto é que tem essa junção do marketing e o comercial, Uhum. né? O comercial sem o marketing não faz muita coisa, e o marketing sem comercial também tipo, também não faz Sim, tanto sim. milagre, né? Um sem o outro, eles não é o casamento perfeito. Qual que é, cara, essa questão de você ser um cara de comunicação, publicidade e propaganda, quem faz publicidade e propaganda hoje, e quem faz marketing para ser um diretor de marketing, um analista de marketing, que nem você é hoje. Qual que é a diferença, né? Uhum. Vamos simplificar isso. Qual que é a diferença de um cara de publicidade e propaganda que faz comunicação pela comunicação, e esse cara ele acaba sendo, né, no meu ponto de vista, um cara mais voltado para o artístico, né? Um cara mais voltado para só comunicação em si, né? E não voltado mais para a parte de vendas, que é para onde você foi, né? Parte não só de vendas, mas parte estratégica. Qual que é essa dissonância, essa separação para É, você? Comunicação e marketing. uhum. Eu já trabalhei com clientes e marcas de, assim, dos nichos mais aleatórios possíveis, mas também com empresas de todos os tamanhos.
E nessa jornada, encontrei muitos clientes que tinham conhecimento muito básico de marketing, né? E eu acho que nos últimos anos, com o advento do digital, né? Você trabalhou bem próximo desse mercado com lançamentos, coisas do tipo, um nível muito superficial de comunicação e marketing foi liberado para as pessoas, né? Para um grande grupo de pessoas, e elas têm esse entendimento de que elas sabem o que é marketing e comunicação. E o grande ponto, eu acho que é entender o quanto ele é em algum nível isso que as pessoas acham que é, mas também é muito além disso, né? E eu sempre uso uma metáfora para explicar, que é o livro do Kotler, né? Ele é um livro desse tamanho e dessa grossura. E tudo que está lá dentro é marketing e comunicação. Tudo, 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 tudo. E o ponto é, se isso vai ser aplicável no projeto A, no projeto B ou no projeto C, o que vai dizer é muito essa sensibilidade que você estava trazendo agora. Então eu vejo que o que vai diferenciar, né? Então, eu sou formado em publicidade e propaganda, comunicação social. A minha atuação, se ela vai ser uma atuação mais voltada para um objetivo mercadológico ou se ela vai ser voltada mais para um objetivo criativo, de... Só um pouquinho. Também você estava dizendo, Well, essa separação, né, entre comunicação e marketing, né? Você estava dizendo que muitas vezes é o que a pessoa acha mesmo, mas tem essa separação. Isso, né? Eu acho que é muito abrangente, né? Tem essa visão do o que as pessoas acham, né? Tangibilizar um pouco esse ponto. Que é essa perspectiva de, né, eu vou produzir um conteúdo aqui chamativo, com gatilho de desejo ou de medo nas redes sociais, com um link para captar o contato dessa pessoa de alguma maneira, eu vou vender para ela. Isso é comunicação, é uma parte da coisa. Mas você tem diversas outras matérias e pontos, né? Por exemplo, branding, comunicação institucional, comunicação interna, trade marketing. Enfim, você tem uma série de outras macroestruturas estratégicas, táticas de comunicação que vão compor o sucesso, por exemplo, de uma grande marca. Então, se um cara chegar numa grande marca, por exemplo, com esse pensamento de comunicação é conteúdo que eu vou postar nas redes sociais que vai me gerar lead e é apenas isso, ele está limitando muito o campo potencial daquela marca, daquele mercado e tudo mais. Então, acho que é muito sobre a pessoa entender que beleza é isso, e talvez para muitas marcas isso resolva boa parte dos problemas, mas existe toda uma gama, né, do lance da metáfora do Kotler. Existe 200, 1000, 3.000 outras coisas que também são comunicação que eu posso ter, e aí eu acho que é a vantagem da experiência, né, nessa 10 anos de trajetória na comunicação, se eu vou contar desde o primeiro projeto em comunicação especificamente. E eu já fiz de tudo, de revista, né? Então, não só a revista lá da faculdade, mas eu trabalhei no Enxuto em 2013 e ainda, eu lembro que existia o Facebook do Enxuto, tanto é que quando eu entrei lá o Facebook estava com 5 mil curtidas, e quando eu saí estava com 60 mil curtidas e continua crescendo, o Enxuto é super relevante no digital, mas o impresso era muito relevante. Então, eu cuidava do jornal interno, da revista, do folheto de compras, né? Então é um universo todo ali ligado ao aspecto de comunicação e cada um deles, né, um para consumidor, o outro para público interno e tudo isso no final do dia sendo importante para o sucesso da empresa, para que a empresa mantenha a sua excelência operacional, mantenha colaboradores motivados, mantenha os consumidores interessados em tudo que eles têm para oferecer. Então tudo isso é comunicação, né? Parte disso pode ser alocado também como marketing. E eu acho que o grande ponto conecta com o que você estava falando, dessa sensibilidade, né? Qual que é o grande ponto? A gente está vivendo agora uma grande transformação do mercado de comunicação, né? Eu estava trabalhando até recentemente numa agência que passou por uma grande reestruturação, né? Realmente pessoas sendo desligadas, 20, 30 pessoas de uma vez, e eu vejo isso acontecendo em várias outras agências, em vários outros mercados, como resultado dessa nova onda puxada pelo lance da inteligência artificial, né? Então a gente tem na cabeça a gente tem que entender que hoje, seja os nossos clientes ou os executivos de grandes empresas, né, os CEOs, etc., todos eles estão sendo recebendo essas informações de todos os lugares do tipo de cara, é possível você fazer mais com menos, é possível chegar em outro nível de eficiência usando essas ferramentas. E mesmo que esses caras não tenham conhecimento prático, eles têm essa informação. Esse drive setado na cabeça deles. Então, quando eles forem sentar para conversar com a gente, eles vão sentar orientados por isso. Falar, viu, cara, como é que você consegue fazer mais com menos? Como é que você consegue chegar além do que você está chegando hoje em dia? E as agências, os profissionais, individualmente, todos estão sendo pressionados nesse sentido. E eu acho que o grande ponto, o pulo do gato do profissional é ele conseguir ser estratégico e sensível, como você estava dizendo, de onde eu tô, né? Que empresa é essa?
qual que são os objetivos de agora dessa empresa. Beleza, eu vou pelo canal digital, qual deles? O TikTok, o Instagram, eu vou para uma estratégia de SEO, eu vou focar no YouTube. O campo é muito grande. Aí eu vejo que o ponto é, por mais que muitas vezes a inteligência artificial acaba jogando as pessoas para um lance de volume, de, pô, vou colocar aqui na ferramenta, ela vai fazer 4.000 vídeos, eu vou soltar todos eles ao mesmo tempo, eu vejo que o segredo do sucesso está na outra direção, que é o do lance da assertividade. Fazer a coisa certa. Às vezes é melhor você olhar todo esse mix de marketing, de novo, é o ponto da estratégia. Boa parte do exercício estratégico é pesquisa. É você conhecer muito bem o contexto no qual você vai trabalhar. E aí eu sempre, né, você vai decupar dentro do bloco pesquisa da estratégia. Você vai falar do mercado, então vou olhar se eu vendo abobrinha. Eu vou entender a sazonalidade da abobrinha, vou entender quem são os melhores vendedores de abobrinha da minha região, né? O que estão fazendo em termos de venda de abobrinha no exterior. E tudo isso eu vou tirar insights que vão ajudar a construir uma estratégia. A minha empresa atual, a abobrinha chega fresca, ela chega bem, ela chega verde, o que os consumidores falam? Qual que é o diferencial da minha abobrinha? Tem alguma coisa que falam dela que, pô, ela fica melhor em receitas, qualquer coisa do tipo? E a partir dessa pesquisa versus o objetivo que você tem, você construi uma estratégia. Essa é a estratégia que para de pé. Porque você pode, né, como eu estava falando lá atrás, quando eu ainda era só um moleque querendo ali fazer estratégias para projetos pequenos. Muitas vezes os projetos não davam certo por conta dessa falta de pesquisa. Se você tem uma puta intenção, você tem um objetivo foda, você tem um monte de uma pessoa determinada junta, mobiliza várias pessoas. Se você não pesquisou direito e de repente vai ter ali um desafio que vai te pegar na curva, tudo cai por terra. E aí você perde um puta potencial, né? Perde uma. E é desgastante. Mas é o lance que a gente já falou nessa conversa também de aprender com erro. Então, do tipo, cara, cometi esse erro, não vou cometer ele de novo. E aí você entender a importância da pesquisa, a importância de você realmente fundamentar. Então, assim, no fim do dia, o que é comunicação e marketing é uma pergunta interessante e importante do ponto de vista filosófico, para a gente conversar e sempre Uhum. refletir sobre isso. Mas a importância. A pergunta maior é o que que você precisa para agora? Sim. Onde você está, onde você quer chegar e em que ritmo você quer chegar, né? E que muitas vezes significa quanto você tem para investir do ponto A ao ponto B, né? E aí isso vai limitar. Então, beleza, vamos para esse estilo de vídeo, vamos fazer isso aqui apenas, vamos focar nisso, enfim, é um campo que eu acho que é o que define realmente o impacto prático da estratégia no dia a dia. Exato. Eu falo por conta disso porque eu me coloco muito naquela visão de eu vim do aspecto mais artístico, né? Eu vim do aspecto mais do criativo, do artista, né? Então, pegando todo esse background, né, do que a gente falou ali atrás, né? Eu sempre me considerei artista e não que hoje eu não me considere, mas por eu ter essa questão do artista, da arte, né, a gente não tinha muito esse aspecto, né, de comunicação, barra estratégia, barra visão. E aí, quando eu vou para a faculdade, né? Encontro pessoas como você ali dentro, que fala sobre branding, que fala sobre todos esses termos em inglês, pirâmide de Maslow, vamos fazer uma call, vamos, tipo, todo aquele transgerismo, né? Tipo, toda aquela questão da língua inglesa ali, né? Eu falei, caramba, cara, eu preciso entender isso, eu preciso ir para esse ponto. E hoje eu vejo muito, lógico, como eu tive a vivência, eu tive que mergulhar, né? Eu tive que ser um mergulhador, não precisei nem nadar 100 metros rasos, não tava mais nadando na superfície ali, que era o que eu pensava que eu entendia das coisas. Eu fui fundo mesmo no aspecto ali. Eu falei, caramba, cara. Aí eu fui entendendo tudo isso. Só que hoje, pro aspecto prático, é isso que você falou. Não necessariamente é você entender o que é marketing, entender o que é comunicação, você ter esse nível de consciência sobre esses termos técnicos que a gente está falando aqui, que isso tange muito do que a gente faz. A gente precisa ter esses termos, saber desses conceitos, para a gente executar aquilo que a gente faz. Mas hoje, necessariamente, o cara que está ali, né, querendo aprender alguma coisa, o cara que está querendo vislumbrar alguma coisa, quando ele barra nisso, ou quando ele vê isso na frente dele, acaba sendo uma objeção, acaba sendo um obstáculo, né? E acaba ficando muito nichado pra gente. E hoje eu falo, não, cara, eu dou aula para adolescentes aqui, né, na onde a gente tá.
Eu tento simplificar isso para eles. Você falou que você tem uma enteada de 12 anos, né? Imagina você querer explicar todo esse conceito de marketing, de branding, de pirâmide. Ia ser um. O Conrado falava muito de um termo chamado briefs, né? O que é o briefs? Você tá lá no aeroporto, né? Você vai comprar um presente para Rafa, sua esposa. E aí o cara do aeroporto, você é um homem, né? Você tá lá no quiosque do aeroporto, e aí você fala assim, eu quero comprar um presente para minha esposa e tudo mais. E aí a atendente ali do quiosque, ela começa a falar assim, olha, senhor, a gente tem esse produto aqui, ele tem ácido hialurônico, ele tem isso, ele tem azeite de oliva, ele tem essas coisas. Se você não é um cara que tem um nível de consciência para essas coisas, você vai ficar boiando, né? Ou seja, o que o cara tá falando para você é esbriefs. Quando o cara ele fala assim, tem um detalhe, cabe na bolsa. Sou homem, entendi. Porra, não, cabe na bolsa, eu entendi. Eu entendi o cabe na ácido hialurônico. Cabe na bolsa? Cabe, então tá. Então é isso que ela precisa, que ela tem uma bolsinha pequena, então se tem ácido hialurônico, não sei. Tipo, talvez é bom isso, não é? Então beleza, então, mas eu entendi o cabe na bolsa. E por que que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente se depara com esses termos técnicos, comunicação, marketing, isso e aquilo, a gente entende muito como esses briefs, né? E aí, isso até eu queria entender de você também. O cara dentro da empresa, como você lida com essa galera, né? Você é diretor de marketing, planejamento, estratégia. A pessoa que você ajuda, e por isso que eu perguntei, quem você ajuda? A pessoa que você ajuda, ela tem essa consciência? Ou você tem que ir trazendo, não, cara, isso cabe na bolsa, tá? Isso tudo que eu te falei aqui cabe na bolsa. O cara, ele entende, ele precisa entender, né? Sim. Isso que eu queria ouvir de você. Tá. E até você colocando também isso no seu aspecto que você faz hoje também. Sim. Não, hoje, eu já, como eu disse, faz 60 dias que eu tô mais envolvido mais de perto com a marca que é o AP Real, né, como gerente de marketing. E antes eu já trabalhava num período como atendendo eles através da agência, como consultoria, né? Então eu tinha feito um planejamento, justamente uma consultoria estratégica para eles e tudo mais. E eu o tempo inteiro falo com o Pedro o quanto eu mesmo sendo profissional de comunicação, só entendi a empresa quando eu vi ela por dentro. Porque é uma empresa diferente e justamente esse ponto que você trouxe do cabe na bolsa, né? Do que os clientes enxergam de fato. Né? E se você tem um modelo disruptivo, como a P-Real, porque a P-Real, qual que é o ponto deles, né? No mercado imobiliário convencional, e se você já entrou num funil de vendas, já clicou no anúncio do mercado imobiliário, você sabe exatamente o que eu estou falando. Uhum. Muitas vezes o foco do corretor, o foco do vendedor que está te atendendo é 100% no produto. Sim. Ah, tem varanda gourmet, não tem varanda gourmet, tem tal vaga de estacionamento, é coberta, não é. E pouco pergunta sobre você, ele pouco pergunta sobre a sua situação de vida, sobre o que você ganha, não ganha, se você tem dívida, não tem, como está a sua educação financeira, enfim, nada disso é tão importante. O importante é o produto e se você gostou do produto ou não. E muitas vezes isso gera um produto, é um processo frustrante, porque a pessoa se apaixona pelo produto, mas aí quando a ficha dela vai ser avaliada, ela é negada. A grande premissa genial de API Real começa por uma perspectiva simples, que é inverter essa lógica. Então, o processo de API Real ele é focado nas pessoas. Mas qual que é o ponto? É um processo focado nas pessoas, no qual as pessoas são pessoas muito humildes, que têm uma origem muito simples, né? Então, muitas vezes são pessoas que têm renda baixa, que moram em lugares mais isolados ou até mesmo de risco, e que muitas vezes, justamente por estar nessa situação de necessidade, elas não têm conhecimento, educação suficiente para entender o que é o programa Minha Casa Minha Vida, como ele pode ajudar elas e tudo mais. Então, existe essa distância, né? Esse problema que a P-Real justamente vem para facilitar. Então, o nosso desafio como comunicação, né, seja num post, num anúncio, num conteúdo que a gente for desenvolver, é conseguir colocar isso, não em termos que o El entenda, que o Felipe entenda, enfim, que o Pedro, que é o CEO da empresa, entenda, que fique bom para mim, fique bom para você ou para o Pedro, mas que fique bom para essas pessoas. Para que justamente a gente, e no caso de AP Real, para que a gente consiga ajudar elas. São mais de 80 milhões de pessoas no Brasil. Quando eu descobri esse número, eu fiquei chocado também. Primeiro dia o Pedro estava lá Quando abrindo você para me mim as falou coisas e isso, tudo eu mais. também fiquei Eu falei, cara, chocado, cara. são 80 milhões de pessoas no Brasil que elas têm as características para se enquadrarem na Minha Casa Minha Vida. O que que isso significa? Que essas pessoas, quando você lê lá as regras do programa, tem 80 milhões de pessoas que passam nas regras básicas do programa. Mas dessas 80, quer dizer que amanhã essas 80 poderiam comprar casa? Não, porque dentro das 80 você tem pessoas que estão super endividadas,
ou pessoas que estão já comprometidas com parte da renda com financiamento, por exemplo, de carro ou de algum outro bem. Então, dessas 80, vamos tirar 30, 40, que são pessoas que estão nessas situações. Você tem outras 40 que elas não estão sobreendividadas, não estão com financiamento, mas elas têm uma dívida menor, que elas têm por exemplo, isso é muito popular no Brasil, cresceu muito depois da reforma trabalhista, pessoas que têm rendas informais. O cara vende um bolo, vende água na rua, tem uma renda consistente, trabalha muito, é Uber, entregador de iFood, ou seja, ganha ali 3, 4 mil reais por mês, todo mês, porque trabalha muito para conseguir fazer isso, mas é uma renda informal, né? Ela não consegue comprovar isso com lerite e tudo mais. E tem as pessoas do mundo ideal, que são as pessoas que conseguem comprar casa com a P-Real em uma semana, que é o cara CLT há mais de 10 anos, que não tem dívida. Esse cara eu já vi pessoas assim, no meu primeiro dia em P-Real, isso aconteceu. Ela foi impactada pelo nosso anúncio às 8 horas da manhã, e às 6 horas da tarde, 6h30, ela estava lá na nossa sede assinando o contrato. Porque, no caso dela, ela estava dentro desses caras que são o cenário ideal, que é a pessoa com renda formal e tudo mais. Mas o ponto é, tem 40 milhões aqui que a P-Real está disposta a ajudar todas elas, inclusive essas que eu descrevi antes, com pequenas dívidas, com renda informal, porque o nosso processo é focado na pessoa. Então, a primeira coisa é entender quem é você, Felipe. Por que você quer comprar uma casa? Você quer sair da casa dos seus pais? Ou você quer melhorar a sua qualidade de vida e tudo mais? Onde você quer morar? Que cidade? Como é que é a sua família? Me passa aí os seus documentos para eu fazer aqui uma avaliação de crédito e ver se tem alguma coisa no seu CPF, se você precisa declarar imposto de renda. E vai além. Então, precisa declarar imposto de renda? Cara, é assim, assado. Vamos te ajudar a declarar. Essa dívida aqui, vamos ajudar a negociar. Então, eu já vi a P-Real pagando dívida de cliente para desbloquear o processo, para depois, dentro da mesma semana, dentro de um processo combinado, receber esse dinheiro de novo, mas para não bloquear e para fazer a pessoa conseguir. Já vi pagando Uber, já, enfim, o nome AP Real, quando eu comecei esse processo lá atrás de consultoria, eu fiquei muito no sentido de assim, cara, AP Real, o que que esse nome quer dizer, né? Pô, você observa a marca superficialmente, só o nome, só o naming pelo name. Fica AP Real, será que não dava para ter escolhido outros termos e tudo mais? Mas olhando o processo por dentro, entendendo esse passo a passo, eu fico muito. Não conseguiria escolher um nome melhor. Porque por mais que tenha o lance do AP, e além de AP, consegue casa, né, imóvel no geral, mas eu acho que o segundo nome da marca, que é o Real, diz muito sobre o que de verdade é feito no dia a dia, né? Que é realmente pegar esse sonho, né, muitas vezes abstrato, e que a gente ouve o tempo inteiro nos depoimentos, né? As pessoas falando, eu achava que eu nunca ia comprar uma casa, eu achava que imóvel próprio não era para mim, porque realmente é essa narrativa que a gente vê no Brasil, né? A nossa geração, quantos memes não tem hoje em dia? Bem na minha vez. A bolacha é 10 reais, o carro é 100 mil reais e o apartamento é impossível de comprar. Mas isso tem muito a ver com a questão de funcionamento do mercado. É possível você comprar uma casa, é possível você comprar uma casa pelo Minha Casa Minha Vida, até as pessoas que estão ouvindo isso muitas vezes e que têm uma renda um pouquinho maior, um pouquinho menor e que acham que tá. Cara, faça a avaliação. Clica no link, faça a avaliação, porque vale a pena, porque você vai, de fato, descobrir. Sou do Minha Casa Minha Vida, só que eu não vou conseguir agora porque eu tô com a dívida lá da CIA de 2012, que eu tenho que ir lá ajeitar. Beleza, vou ajeitar e vou conseguir comprar. Não consigo pela Minha Casa Minha Vida. Beleza, você vai ter que ir atrás de outras opções, consórcio, ou plano A, plano B, para você conseguir. Ou, né, consigo pela Minha Casa Minha Vida e consigo agora. Então, por que você não começar, né? Então, acho que. E aí, conectando com o que você trouxe, essa é a missão da empresa. É uma coisa super legal, é um produto, um serviço diferente e subjetivo. Mas a comunicação pode botar tudo a perder. Se a gente falar de uma forma muito burocrática, em que a pessoa. Tudo isso que eu expliquei agora, né? Se a gente não conseguir colocar isso e esse é o desafio da comunicação, porque, beleza, agora que a gente está numa conversa, estou escolhendo minhas palavras, estou falando de uma forma tranquila, que a sua audiência vai se adaptar aí para entender, mas a comunicação cara, resumir isso em uma frase. Que é a técnica do copy, né, da redação, de você conseguir condensar tudo isso que eu falei agora num único post, num anúncio que a pessoa vai ver e vai entender, se não tudo que eu falei, mas vai entender pelo menos a essência disso, né? Quando a gente fala de branding, de name, todos esses termos em inglês, normalmente eles estão dizendo muitas vezes sobre essência, sobre algo efêmero, né? Você vai ver ali esse aqui é a plataforma da marca, né? Quando trabalhei
por uns anos na OCDE, é o termo que eles usam para quantificar esse núcleo duro, né? Esse core realmente da marca. E muitas vezes você não vai ver ele escrito em lugar nenhum. Mas ele é um drive para um editor de vídeo, um produtor de conteúdo, a pessoa saber que aquilo é sobre isso que eu estou falando. E a gente tem desenvolvido que o core de AP Real é justamente esse lance de conquiste seu primeiro imóvel. Então não é a mansão, não é o imóvel dos seus sonhos, mas é o seu primeiro imóvel. Se você não tem imóvel próprio e você está dentro desses milhões de brasileiros que vivem essa insegurança do aluguel, aqui é o lugar. Clica no link, faz a avaliação e a gente vai dar um jeito. Pode ser que a sua jornada seja, como a gente já falou, né, aqui no podcast, seja uma jornada mais linear, de uma semana, tá com o contrato assinado, já pode começar a pagar e a casa vai ser sua. Ou você vai ter que esperar 6 meses, declarar imposto de renda, pagar uma dívida, juntar uma renda com outra pessoa. Mas o ponto é, se você se entregar para o processo, ele vai acontecer. É o que eu vejo. E aí esse é o desafio de comunicação. É conseguir colocar isso, encontrar de alguma maneira o cabe na bolsa. Que é porque a gente Sim, vai contar para as pessoas, elas vão falar assim, porra, eu acredito agora, eu vou clicar, vou fazer isso também. sim. Esse é o grande ponto. E isso tá dentro da minha realidade, tá dentro do meu nível de consciência. Porque quando você tava falando uma coisa aí, né, que você falou que quando os corretores de imóveis vão fazer anúncios, quando essa galera vai vender o produto deles, né? Mas de corretagem imobiliária, a galera foca muito no produto, como você falou. A galera foca lá, não, é isso, é varanda gourmet e tudo, porque, de certa forma, é esse o nível de consciência que as pessoas têm no topo, né? Tá, o produto tangível, né? Mas qual que é a questão do valor disso, né? Porque apartamento por apartamento, toda imobiliária tem, todo corretor tem, mas por que escolher, né, a AP real? Né? Porque então tem todo esse envolvimento, e quando você estava falando, eu falei, caramba, é condensado, né? Porque eu não tinha parado para pensar nisso, tipo, AP real. Para mim era só mais um naming. Mas quando você coloca, pô, AP real, real vem de realidade, tipo, se transformar real. É aquilo que era em concreto, né? Em transformar concreto, transformar real para as pessoas aquilo ali, que não está no nível de consciência delas, porque muitas vezes é uma coisa que a pessoa tem como um sonho dela. Não, eu tenho o sonho de ter minha casa própria. E aí eu fico vendo, né? Tipo, é que nem você assistir a receita da Ana Maria Braga, quando você assiste esses vídeos de imóvel, né? Você assiste aquilo ali, mas você nunca vai fazer aquilo ali. Tipo, né? Você não vai tangibilizar aquilo. Mas aí quando vem vocês e mostram esse processo de tangibilização das coisas, tipo, não, eu mostro o produto, mas eu mostro que é real você ter esse produto, então daí vem o naming. Então isso é Uhum. muito louco, né? E isso se encaixa muito naquele conceito, né? Eu gosto muito de trazer conceitos de comunicação, de marketing, né? Dos três seis, né? Do sei que eu sei, ou seja, o que que você sabe que você sabe? Eu sei que eu sei falar português, eu sei que eu sei mexer em câmera, eu sei que eu sei editar um vídeo, né? Isso eu sei que eu sei. No meu consciente tá o que eu sei. E aí tem um outro sei, né? Que é o eu não sei o que. Eu sei o que eu não sei. O que que eu sei que eu não sei? Cara, eu sei que eu não sei algumas coisas que você faz, né? Sobre o processo ali de planejamento. Isso eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei falar mandarim. Eu sei que eu não sei falar muito bem inglês. Se eu tenho consciência dos que eu não sei. E aí tem aquele campo vasto, que é aí onde vocês entram da PRL, que eu vejo que outros modelos de negócio não entram, que é o não sei que não sei. Que esse campo é gigantesco, gigantesco. Porque o que eu sei está inconsciente dentro de mim, não Uhum. preciso ficar parando para Sim. pensar. Às vezes eu só paro para pensar no que eu não sei, Uhum. né? Mas o não sei que não sei, isso tá muito mais inconsciente, tá muito mais profundo, tá na minha deep mind, né? Vamos assim dizer. E aí vocês transformam, cara, eu falo algo que a pessoa ela não sabe, que nem você falou dessa informação de 80 milhões de pessoas. Eu fiquei chocado. Eu falei, como assim 80 milhões de pessoas se enquadram? E tipo assim, e é uma coisa que eu pensava, não, para um público muito nichado, ou muito específico, ou que se enquadra em tal coisa, e quando vem vocês com essa informação, vocês já desbloqueiam um não sei. E aí vocês vão desbloqueando várias coisas que faz realmente a É, pessoa tangibilizar aquilo que ela e, e- precisa, né? eu também fiquei chocado, mas o ponto que traz a lógica para o programa, tanto é que hoje em dia é Minha Casa Minha Vida, mas já foi Casa Verde e Amarela, antes era Minha Casa Minha Vida, porque entra o governo, seja de esquerda, de Sim, direita, ele sim, vai sim. manter, porque
é um direito constitucional. Todo brasileiro deveria ter uma casa própria. Então, o Estado, dentro da sua limitações e capacidades, ele é obrigado a se organizar, destinar, criar políticas públicas que possam viabilizar esse direito constitucional. Então, é por isso que ele é tão abrangente. Porque ele precisa ser, realmente. Então, assim, e até esse ponto, as pessoas elas têm muita, como você estava falando, esse lance de falta de conhecimento, de percepções deturpadas. Como eu já tinha dito, esse público ele é um público EDC, né? Assim, exatamente nessa ordem mesmo, porque preferencialmente realmente o programa ele existe de uma forma, digamos assim, mais radicalizada e mais acessível para as pessoas mais pobres, porque elas precisam mais, né? Então a gente está falando de pessoas que são priorizadas porque elas moram numa zona de risco. Que se na próxima chuva a casa dela pode não existir mais. Então ela precisa ser de fato priorizada. Tem o D e o E, que muitas vezes são pessoas que já estão, que moram num bairro não tão ruim, num bairro dormitório, numa periferia, muitas vezes de uma cidade, mas que quer ter uma melhor qualidade de vida, quer ter mais estrutura e tudo mais. Mas o que essas pessoas têm em comum é realmente essa perspectiva de falta de conhecimento e que hoje em dia, com o advento da internet e tudo mais, muitas vezes elas estão num campo também de desinformação, que é o lance de tipo de o que é o Minha Casa Minha Vida realmente, essa política pública voltada para viabilizar um direito constitucional, que é essa questão da moradia digna e etc., versus o que os boatos, as fake news dizem sobre Minha Casa Minha Vida. Então, é comum eu vendo também, de novo, nos posts lá, as pessoas comentando em conteúdos de AP Real, é golpe. Não clica nesse anúncio, vou roubar seus dados. E assim, a intenção dessa pessoa, ela é positiva. Ela tá tendo um ato cidadão ali. Ela tá defendendo pessoas que ela nem conhece, as pessoas ao redor dela, de um potencial golpe, porque ela acha que aquilo ali, essa promessa de eu vou conseguir a casa própria para qualquer pessoa, só pode ser golpe. Isso não é verdade. E aí, às vezes, a pessoa comenta uma coisa também que declara essa falta de conhecimento. Minha casa, minha vida é gratuito, é só para pessoas que moram em situações de risco, né? Ou seja, é realmente falta de informação. É o programa não conseguindo, nesse aspecto, não ser eficiente, no sentido de comunicar para as pessoas o que ele é e como ele funciona. E o insight de negócio de AP Real é justamente esse. É desenrolar esse, né? Então, para as construtoras, porque a construtora lá atrás, ela ouve o Minha Casa Minha Vida e agora ele continua recebendo investimento cada vez mais nesses últimos anos, mais recente, não só por conta do governo do PT, mas também um ano antes, acho que já teve uma onda de investimento. Mas o ponto é, e aí as construtoras naturalmente investem e constroem empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, mas as imobiliárias, elas não conseguem vender muitas vezes esses empreendimentos. Porque esse público é difícil de atender, você tem que falar a língua dele, tem que fazer as pessoas entenderem, tem que correr atrás dele muitas vezes para ele gerar os documentos, coisas mais simples, não está disposto a realmente trabalhar esse mercado. E o insight do Pedro foi esse. Falar, cara, são 80 milhões de pessoas. As imobiliárias estão loucas aqui querendo vender um empreendimento. Vamos criar uma estrutura com pessoas que estejam dispostas a fazer esse processo acontecer, né? Então a gente tem lá, por exemplo, a Fernanda, que é uma pessoa do atendimento, que está desde o começo com o Pedro, que tem uma sensibilidade quase de assistente social. De realmente. Tanto é que se você for ver os depoimentos, acho que você já viu alguns que a gente está trabalhando junto nisso, Uhum. é difícil um depoimento que não cita a Fernanda. E ela é chefe dos atendimentos. Então, para você ver o nível de como é que faz isso acontecer, como é que no final do dia o insight de negócio do Pedro se transforma em vendas e a estrutura da empresa funciona. Com pessoas como a Fernanda, como a Cíntia, como várias outras, que têm essa sensibilidade de se conectar com essas pessoas de maneira verdadeira. De, tipo assim, falar, cara, eu sei que você está desconfiado, mas ó, aqui está o nosso CNPJ, aqui estão os depoimentos. Por isso que os depoimentos são tão importantes. Aqui estão as Uhum. histórias das outras pessoas. Se você quiser ligar para uma delas, você pode ligar. Aqui, ó, nossa empresa está aqui, a estrutura, ó. De realmente tentar mostrar para essa pessoa, criar para além do rapport, para além da conexão emocional, um negócio de realmente de confiança, de falar, cara, você pode confiar na gente, a gente vai estar com você até a entrega da chave. E aí é legal que, de novo, né, os depoimentos eles são importantes, porque é o lance da prova social, que é um clichê do marketing da comunicação, mas para esse negócio, elas são as testemunhas de fato de que isso não é balela, não é, né? Quantos golpes a gente não vê por aí que soam realmente parecido, ó, eu vou te ajudar a fazer uma coisa que é impossível fazer, mas eu sei fazer e eu vou conseguir. Muitos golpes têm essa premissa, né? Só que a diferença é que o nosso
é baseado, de fato, em inovação, tem uma plataforma conectada com os sistemas da Caixa, que faz avaliações super rápidas, impressionantes, no sentido de outras imobiliárias não conseguem fazer desse jeito. Esse treinamento do atendimento qualificado, que se conecta com as pessoas. Expertise de crédito de mais de 20 anos que o Pedro tem. O cara foi trainee lá atrás. Se formou na Unicamp, foi trainee no Itaú Unibanco, passou por várias instituições financeiras, entende como o crédito imobiliário funciona num nível de código-fonte, assim, né? Tipo, de realmente quem é que aperta os botões e libera. Então, assim, juntando tudo isso, você tem uma empresa que realmente faz a mágica acontecer no sentido do segmento imobiliário. E aí essa bucha de comunicação do tipo de como é que você se a gente olha, né, eu sempre já disse algumas vezes que a P-Real é o Uber do primeiro imóvel ou o Uber da casa própria. Pensa o desafio de comunicação do Uber lá atrás, que era do tipo de fazer as pessoas entrarem dentro de carros de desconhecidos. Hoje em dia, Uber é um verbo, é uma coisa que, pô, você vê em filme, você vai assistir, vou chamar um Uber, vamos fazer isso, vamos... Tá mais do que na cabeça das pessoas, a confiança. Mas lá no começo, era isso, era do tipo, realmente, é um cara que ele vai se cadastrar no aplicativo e vai se disponibilizar na rua e você vai entrar no carro dele, e é isso. No começo, houve toda uma estratégia de comunicação de balinha, padrão de atendimento, tudo isso para as pessoas se conectarem com a solução. O protagonista era o produto, era do tipo de, ó, você vai viajar individualmente mais barato. Mas eles não podiam comunicar, não podiam colocar isso no anúncio. Viagem mais barato que táxi. Senão, na minha visão, não ia ter dado certo. Então, assim como a gente precisa ir além do que a gente já foi até agora na comunicação de AP Real, para que as pessoas entendam o quanto essa solução é disruptiva, né? Então, é um processo complexo, mas que eu tô gostando de viver. Eu acho que é o jeito também, tudo que a gente falou até agora dessa jornada, trabalhado com, porra, aparelho auditivo, supermercado, parque aquático, insumo agrícola, trator, tudo isso em algum momento faculdade, escola, tudo para em algum momento agora ter essa caixa de ferramentas mental para conseguir executar um desafio desse tamanho, né? E realmente atingir esse objetivo. É uma coisa que eu acho muito, assim, é legal, né? A gente já falou sobre isso nessa conversa também de propósito, de você trabalhar com alguma coisa que você acredita é super importante. E você falando da P-Real, tipo, super conecta com tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Enfim, nesse projeto que a gente está fazendo junto. Mas se fosse para colocar a P-Real no conceito do cabe na bolsa. Porque assim, você falando, acaba, né, simplificando e descomplicando todo esse processo burocrático que as pessoas pensam. Porque, como eu falei, tem os 3 níveis do 6, né? Você desbloqueia esse primeiro nível do 6, tipo, pô, são para 80 milhões, então talvez eu tô encaixado. Tá, qual que é meu próximo passo? O que que eu preciso entender? O que que eu preciso fazer, né? Você comentou um pouquinho o que que a pessoa faz e tudo, mas se fosse para colocar P real no cabe na bolsa, o que que ela é? Ela é uma imobiliária? Ela é uma assessoria de crédito? O que que ela faz? Como ela faz, né? Então, assim, para simplificar e pegar mesmo esse topo de funil, né, vamos assim dizer, até ir aprofundando, né, para ir aumentando o nível de consciência desse cliente ideal da PayReal, vamos assim dizer. Então, eu acho que o caminho mais fácil, assim como a gente lá atrás, a gente tinha dificuldade de explicar o que era podcast, porque as pessoas realmente não tinham essa perspectiva prática, né? A Sim. prática disso tudo. Agora, todo mundo já ouviu um podcast. Então, quando você fala, vou fazer um podcast, aí o cara já imagina os episódios de podcast que ele viu e tal. Inclusive, a nossa referência na época era só, não, é barato porque é só áudio. Não tinha essa perspectiva, né, da interação, né? E, assim, eu acho que é super legal hoje em dia esse Não tinha formato. tangibilizado o formato, né? Exato, e não tinha principalmente esse lance do MesaCast de uma conversa, de ser uma entrevista, exatamente. Era até mais aberto do que antes. Eu vejo que a P-Real precisa se definir como imobiliária para conseguir facilitar essa assimilação. Porque, de fato, no estágio 1 a gente é imobiliária. Se você pensa que a imobiliária é uma empresa que ajuda as pessoas a, no caso, né, ou comprarem ou alugarem. Tem imobiliárias que fazem as duas coisas, tem algumas imobiliárias especializadas em aluguel e tem outras especializadas em compra e venda de imóveis. Partindo desse pressuposto, a P-Real é imobiliária. O grande ponto de diferencial é essa questão de uma inversão de valores, né, de as construtoras e incorporadoras, elas são super importantes dentro da estrutura de AP Real, né? A gente tem um relacionamento com várias construtoras que são selecionadas estrategicamente de acordo com... Esse é o ponto, né? A gente escolhe a parceria estratégica regional com a construtora de acordo com o que ela oferece de bom para o nosso perfil de público.
Então, tem regiões que a gente tem mais de uma construtora, porque a gente precisa, para ter um portfólio ali que a gente vai conseguir oferecer, pô, tem casa e tem apartamento. E aí, para essa região aqui, para essa cidade, a gente entende que esse consumidor ele vai querer, né, ele vai ter essa abrangência. Eu tenho essa e essa região, porque Campinas, por exemplo, você tem duas regiões diferentes, porque é uma cidade muito grande, né, e a pessoa que mora no extremo mais fronteira com Sumaré, divisa com Sumaré, não vai necessariamente morar lá perto da PUC. Então é importante você ter Então, eu acho que é uma imobiliária, mas é uma imobiliária que ela tá drivada, ela tá direcionada para um campo do mercado e para uma maneira de novo, para uma estratégia. Ela tem uma estratégia realmente de atuação que ela é diferente, né? E ela é até contra, até por isso que muitas vezes quando a gente vai contratar pessoas, por exemplo, closers ou até pessoas para comunicação, se o cara fala assim, eu tenho experiência imobiliária, o nosso RH, cada vez mais ele avalia isso com cuidado. Do tipo de, cara, será que esse cara não vai vir com vários vícios desse mercado tradicional, que é o que a gente não quer ser? Sim. Será que não é melhor trazer um cara de outro mercado, que ele vai se conectar um pouco mais fácil com o que a gente está querendo realmente defender aqui? Porque esse é o ponto. É uma imobiliária, mas que funciona de uma maneira totalmente diferente. Então, eu acho que é como se fosse, de novo, né, buscando essa metáfora do Uber. É como se o táxi tradicional fosse o equivalente às imobiliárias tradicionais e o AP Real fosse de fato a Uber, nesse sentido de realmente ter um processo, porque o que muda de um para o outro é o processo, né? E no final das contas, o preço também variavelmente vai ser impactado por isso, mas essa perspectiva de você simplificar coisas que são muito mais difíceis, você ampliar para públicos que não estão, né? Você tem imobiliárias que são imobiliárias que, dependendo da verba que você tiver, né? O primeiro ponto, o cara pergunta: quanto você ganha por mês? Se você tiver uma renda muito baixa, você nem vai ser selecionado como cliente potencial, como lead relevante para aquele processo de imobiliária, para aquele processo de construtora. Então, eu acho que a P-Real tem essa. Ele é uma imobiliária, mas é uma imobiliária disruptiva, uma imobiliária que tem essa perspectiva mais focada no Minha Casa Minha Vida, né? Então, hoje a gente só vende imóveis. Se você clica no link e você não é uma pessoa, não é uma dessas 80 milhões, hoje a gente te direciona, te indica uma outra imobiliária, te indica procurar uma imobiliária da sociedade especializada em empreendimentos de X perfil, porque realmente o foco, a otimização, a plataforma, tudo é direcionado para esse cliente perfil do Minha Casa Minha Vida. Então, acho que definiria a P-Real sim como imobiliária, mas com essas duas observações. Um processo disruptivo diferente, né, uma estratégia diferente de atuar no mercado e realmente com essa especialidade e foco no Minha Casa Minha Vida. Existem outras que têm foco no Minha Casa Minha Vida, mas elas não têm o primeiro ponto, que é essa questão do processo disruptivo com todas essas pernas, né? Eu costumo chamar lá de 3Ps, né? Que são pessoas, plataforma e processo. Meio que no final do dia tá todo mundo junto, funcionando de uma forma só, mas é isso que monta o nosso diferencial, que faz realmente a P-Real ser como ela é e não como as outras imobiliárias exatamente. Até mesmo por conta disso, né? Entender de pessoas, né? Porque você fica muito preso no processo ou naquela coisa do produto pelo produto. Lógico, cara, a gente não tem que ser hipócrita, as pessoas estão assistindo a gente também. A gente quer vender, a gente quer fazer dinheiro, né? A gente está aqui conversando sobre, né, modelo de negócio, sobre escala, sobre o que que a gente faz. E o foco disso tudo é o dinheiro, né? A consequência disso tudo é o dinheiro para o bolso da empresa, para o bolso do dono, para o bolso da pessoa que está trabalhando. Mas se você tiver essa visão somente capitalista, né? Você acaba não indo tão longe, né? Tipo, na sua ideia, né? Por que que eu tô falando isso? Eu quero trazer até um pouco para mais, né? Para a audiência, talvez, que é um pouco mais o nosso nível, né, de consciência sobre estratégia, sobre marketing, mas também vai ter uma galera que vai estar assistindo e vai estar achando que a gente está falando esbriefs, né? Então, estou tentando falar assim para aquela galera o conceito do caber na bolsa, né? Então, é exatamente isso. Quando você entende de pessoas e fala para pessoas, né, fica muito mais fácil. E aquela questão eu queria trazer até um ponto do que você falou, que era uma coisa que a gente estava também discutindo ali internamente, na questão do projeto, dos vídeos que a gente estava fazendo, dessa questão da desconfiança, né? Lógico, cara, que é um processo de desconfiança. A Uber foi, até tempos atrás, né, citando um exemplo, minha mãe ela não comprava nada na internet, nada.
Nada. Tipo, assim, uma agulha ela não comprava. Hoje eu brigo com ela porque a notificação da Shopee tá o tempo todo no celular dela. Tipo, é só coisa do Mercado Livre. Todo dia chega coisa do Mercado Livre. Todo dia chega coisa, né, da internet. Isso se deu muito por conta do quê? Da popularização, das pessoas utilizarem em massa, até mesmo por conta da necessidade, que foi a pandemia, né? Então, as pessoas elas tiveram esse consumo, né, da questão das plataformas, né? E eu gosto muito de falar sobre consumo, né? Porque quanto mais você consome, quanto mais você entende aquilo é como se você saísse da caverna, né? Trazendo um pouco para a teoria da caverna, né? Você só está enxergando sombra ali. O que são as sombras? São essas promessas que tem na internet. O copy faz muito disso, a gente sabe, né? Eu sei. Trabalhei muito com dropshipping, trabalhei muito com PLR, né? A galera que tá ouvindo a gente. PLR, dropshipping são termos, né, dentro do marketing que, infelizmente, tem muito dessas promessas que são golpes, né? Não é nem muita promessa que a pessoa não é cumprida. É realmente um golpe. É, Tipo, não. não dá para você prometer com chá emagrecer, porque às vezes nem é chá, é um placebo, você vai emagrecer 30, 40 quilos, né? E muitas pessoas usam disso até de má fé, né? Então as pessoas elas estão usando tudo isso que a gente está conversando aqui. Cara, olha só que valioso tudo isso que a gente conversou. A gente falou sobre estratégia, sobre técnica e tudo isso para quê? Para o auxílio das pessoas, para ajudar as pessoas a saírem de um ponto A ir para um ponto B delas, né? Para elas evoluírem de certa forma, porque cara, isso que você falou também para mim, isso me pegou muito, que porra, na Constituição, isso está dentro da Constituição, é um direito constitucional a pessoa ter moradia. E muitas vezes a pessoa também não sabe disso. Tipo assim, não, eu nasci, eu vou ter que conquistar até mesmo a minha própria moradia. Não, cara. Você nasceu livre, pensa antes do homem moderno, né? Você ter um direito ao seu espaço, né? É direito seu. Você ocupa um espaço Uhum. como ser humano. Você não tá no vácuo flutuando. Até mesmo se você tivesse, estava ocupando um espaço. Mas você tá ali no espaço, aquilo é seu por direito. E isso as pessoas elas não entendem. Quando elas vão descobrindo isso, você vai trazendo essa clareza, essa visão para as pessoas, né? Elas vão entendendo, 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 até o ponto delas confiarem e comprarem, né? É, e por que que eu tô trazendo isso, né? Só para a gente falar um pouco disso, até mesmo já tendenciar aí mais um pouco pro final. Uhum. Você acha que todos esses conceitos, né, de PLR, dropshipping, até mesmo do marketing digital como um todo, né, daquele processo de lançamentos, produtos digitais, fizeram com que as pessoas, ao invés de terem um nível de consciência elevado e senso crítico para saberem analisarem promessas, isso acabou dificultando? Por quê? Hoje a galera tá caindo em tigrinho ainda, né? Tá caindo em jogo de aposta, se endividando por conta disso. E muitas vezes elas veem essas promessas, né? Que, nossa, eu vou conquistar a minha casa própria de forma fácil, né? E aí elas acabam desconfiando. Ou seja, tudo aquilo que é fácil demais, né? Como essas plataformas de apostas e tudo, a galera tá tendendo aí porque é mais fácil o acesso. Mas quando a promessa é muito mais, é, vamos assim dizer, tangível, até mesmo milagrosa, as pessoas, não, isso não é Uhum. para mim. É mais fácil o cara clicar no anúncio do Tigrinho do que da P real. Exato, é isso que eu queria que você falasse e dessa questão do termo de confiança, né? Porque um cara, ele confia, mesmo com matéria de jornal, mesmo todo mundo falando, cara, eu tenho que falar toda santa segunda-feira que eu dou aula aqui para os meus adolescentes que eu dou aula, para eles não entrarem nesses jogos. Porque eles estão perdendo dinheiro. Eu faço uma matemática ao contrário com eles, né? Eu falo assim: ah, professor, eu ganhei R$ 160 no Tigrinho. Eu falei: caralho, que top, mas você colocou quanto lá? Ah, não, professor, eu coloquei 30. Eu falei: então você não ganhou 160, você ganhou 130, né? Aí eu desbloqueei o negócio, né? Pô, não ganhei 100, não, você ganhou 130, você não ganhou 160. 130, teve o seu custo do investimento. E eu já meio que pego com questão do marketing, CAC, né? Custo de investimento e tudo mais. Tá, mas e nos outros? Esse 130 veio da onde? Esse 160 veio da onde? Ou esse 130 que você colocou veio da onde? Veio de outras apostas? Você colocou só ali? Ok, cara, que legal. Não, eu coloquei 130, voltou a 160. Isso é investimento, puta investimento. Só que se você continuar nisso, ele vai mais pegar o seu dinheiro do que, de certa forma.
Então, é esse nível de consciência que eu vou trazendo para eles, e eles vão vendo que isso sim é algo que não vai trazer benefício, é algo que está só ferrando com a mente dessa galera, né? E eles acabam até mesmo, infelizmente, replicando o conceito que eles trazem de casa, porque eles só jogam porque vem os pais, tios, jogando. E aí, quando vem uma empresa como a P-Real, né? Bem, eu me identifiquei muito com a proposta e comprei muito, não por conta do nosso vínculo, mas pela proposta em si da empresa. Mas quando vem uma empresa dessa, e aí tem aquela questão, puta, a galera tá achando que é golpe, a galera tá achando que é isso. Muito mais por conta desse nível de consciência que as pessoas tiveram por conta da sociedade como ela tá hoje, do que realmente pela promessa, Sim, né? Isso é muito louco, né, cara? sim, sim. Eu acho que também tem esse ponto de, até, até para finalizar o raciocínio completo, conecta, querendo ou não, com o que a gente falou do começo, né? De você entender que esse lance entre a expectativa, né, de você ter uma capacidade de sonhar, de imaginar, ser curioso, né, de lá atrás, você olhar um vídeo na televisão, ver um filme e pensar, nossa, eu queria fazer isso também, ou até mesmo na internet, querer fazer isso também. E aí de você começar a ver o seu primeiro tutorialzinho lá, tentar digitar no Nero, e ser uma experiência difícil, ruim, o resultado não ser tão parecido com o que você tinha de referência, e você continuar insistindo nesse caminho até você se profissionalizar. Ou seja, não é uma jornada fácil. Não. E eu vejo que as pessoas, no geral, brasileiro, latino-americano, principalmente, tem essa questão de. É tudo tão difícil, é tudo. E as pessoas sabem que é difícil, né? Então, tem algum um primo, um cara, que seus alunos aqui, que olham pra você e falam assim: porra, o Felipe, eu quero ser o Felipe. Mas ao mesmo tempo tem essa consciência do tipo, quando se aproxima mais, te ouve e fala assim: nossa. Será que eu consigo ser o Felipe? De passar por tudo que ele passou, de fazer faculdade, de pegar busão, de trabalhar ganhando pouco, de trabalhar com a Steadicam, para depois ter uma Sim. Steadicam e fazer toda, fazer. E aí as pessoas muitas vezes por isso, né, e querendo ou não, a promessa de AP Real, beleza, a gente tem toda essa facilitação. Mas ainda assim a pessoa vai ter que ter uma consistência, uma educação financeira durante anos para pagar o financiamento. Sim. É uma parcela facilitada? É uma parcela facilitada. É um, né, subsídio, tudo né, dentro das condições do Minha Casa Minha Vida. Mas ainda assim, mesmo que sejam R$ 400 por mês, a pessoa vai ter que ter disciplina de pagar R$ 400 por mês. E o Tigrinho e coisas do tipo, e até o dropshipping, etc., ele tem essa promessa do um clique e vou resolver sua vida. E a pessoa, ela tem essa, né, ela tem, né, essa perspectiva de, no fundo, eu acho que todo mundo que clica, eu trabalhei também numa rede de, a gente até teve contato também de restaurantes, que tinha hamburgueria, e Uhum. eu fiquei um tempo fazendo um projeto que eu ficava na central de delivery, acompanhando lá à noite com os caras e tal, para ver realmente se uma ferramenta ela estava funcionando na prática. Eu fiquei algumas noites. E, cara, muitos deles que ganham um salário mínimo e meio, passavam a noite inteira presos no resultado dos jogos porque tinham gastado dinheiro com apostas esportivas. E eu ficava assim, cara, eu sou um cara, eu não sou rico, não sou milionário, e eu sou mega mão de vaca, eu tenho muito. Não consigo imaginar colocar meu dinheiro numa plataforma de aposta, numa plataforma dessa de cassino online. Eu trabalho tanto para ganhar o que eu ganho, e eu fico pensando assim, cara, eu vou colocar lá e ele vai sumir. E eu parece que as pessoas elas não têm esse. E aí eu vejo que assim, tem dois lados. É claro que a pessoa sabe que é arriscado e que ela pode perder, mas a esperança Sim. de conseguir uma coisa que vai resolver a vida dela é, no fundo, é a Mega Sena, é a Telecena, só que menos seguro, né? Porque eu acho que no final do final do dia, eu trabalhei um tempo em projetos de telecena, e eles têm que seguir um monte de regra para conseguir fazer do jeito que é e para se provar ético lá para os órgãos do governo. E esses tigrinhos, se você vai puxar ali a capivara, como dizem, tudo na Irascaimã, né? Essa questão de tudo, como eu estava dizendo, que a P-Real se esforça para provar a credibilidade, os caras nem se esforçam, porque eles não têm mesmo, eles fazem um esquema de um jeito, enfim, agora estão fazendo investigações lá e tudo mais, então acho que é também um pouco desse processo de autoconsciência do, da população, do povo, das pessoas, de entender que, como a gente viu aqui, né? No final do dia, se a gente pensar na minha, na sua trajetória, né? Se a gente tivesse desistido, talvez eu estaria no chão de fábrica, eu estaria em outro lugar, ambos felizes, não trabalhando com o que a gente gostava, com o que a gente sonhava, mas vale a pena o caminho mais longo, vale a pena o caminho mais difícil, né? Então, essa perspectiva de talvez como sociedade, como profissional de comunicação, a gente começar a pensar em mensagens que não necessariamente vão render resultados rápidos ou, enfim, porque eu vejo que tem uma diferença, né, entre esse lance de aposta, cassino online e do dropshipping desses outros mercados. Nesses outros mercados aqui, é um cara, né, prometendo uma coisa, omitindo, ilutindo, supervalorizando, do tipo de você vai ficar milionário, blá, blá, blá. Nem todo mundo fica.
poucas pessoas ficam, mas de fato é uma maneira de subsistir, ele está ensinando de alguma maneira ali uma ferramenta, uma maneira de existir, que o cara pode vender, aí ele não vai ficar milionário, mas ele vai conseguir uma renda extra muitas vezes, tudo mais. Agora, esse lado aqui da aposta eu vejo 100% negativo, porque a chance do cara ganhar é zero, a pessoa vende como investimento, o cara gasta o dinheiro dele, que muitas vezes é... Então, eu acho que é uma perspectiva de realmente fortalecer esses modelos de negócio positivo. Eu acho que tem né, eu vejo tem um público que são os investidores lá de AP Real, que é uma galera que eu vejo que são caras que têm grana, que fizeram outros projetos e aí que estão investindo em AP Real porque é um modelo de negócio saudável. De falar de, cara, eu poderia estar colocando meu dinheiro em alguma outra coisa de Sim, aposta, de bet e tudo mais e ganhar 10 vezes mais, 10 vezes mais rápido. sim. Mas qual é o legado que eu vou deixar no mundo? Qual é o impacto que eu vou deixar para as pessoas? Como é que meus filhos vão ver isso lá na frente? Isso vai ser sustentável? Eu não vou acabar sendo preso? Enfim, e a P real, enquanto do outro lado eu vou conseguir ganhar dinheiro também, né? Como você falou, o lance capitalista, resultado e lucro, mas ao mesmo tempo ajudando pessoas. Então, acho que no final das contas é também cada vez mais o profissional de comunicação. Eu sei que é difícil, às vezes eu já trabalhei para marcas que eu não acreditava tanto, vendendo produtos que eu não acreditava, mas eu acho que no final do dia é um pouco também o profissional de comunicação, de marketing, escolher e prestigiar também esses produtos mais positivos, né? Então, vou trabalhar com uma marca que vai realmente ajudar as pessoas e não com, né? Eu vejo, é muito fácil escolher esse caminho, o caminho é tentador e tudo mais, mas eu acho que no final do dia é mais sustentável o lado do bem, o lado das coisas que realmente são reais, funcionais e podem, de alguma maneira, mudar a vida das pessoas, como é a P real no caso. Legal, cara. Pô. Cara, acho É que isso, hein? temos, né? Acho que a gente já tá aqui já mais de Quase uma 2 horas. hora. Boa, boa. Acho que mais de uma hora, né? Mas para finalizar esse nosso papo, né? Eu tô tendenciando umas perguntas aqui meio que a Bujanra, né? O Bujanra perguntava, well, o que é a vida, né? Eu não vou fazer essa pergunta, mas só para deixar como mensagem final, né? Você falou de legado, né? E eu gosto muito de falar de legado, partindo um pouco mais para um pouco de mentalidade. A gente falou muito de mentalidade, que mais eu gosto de falar um pouco, né? Que o legado não é o que a gente deixa para as pessoas, mas o que a gente deixa nas pessoas, né? Tem uma diferença, né? Não é a obra em si, mas é o que a gente deixa como lembrança, até mesmo como prática de vida nas pessoas. Qual que é o seu legado, Wellington? Tipo, qual que é o legado que você quer deixar nas pessoas e não para as pessoas? Cara, eu acho que conectando lá com o começo de novo eu vejo, eu sempre me emociono, me identifico, acho bonito pra caramba, ter uma cabeça meio mundo de Bob, de olhar pra uma coisa e ficar imaginando várias outras antes, e eu morei, ainda moro próximo ao centro de Campinas, e sempre que eu vejo passando 316, o ônibus que eu pegava direto na época da faculdade, em vários outros corres dessa jornada que a gente conversou aqui ao longo do podcast, eu fico me vendo lá dentro ainda e pensando assim, pô, quanto tempo eu dediquei, quantas coisas eu fiz para realmente, né, conseguir chegar num lugar que ainda nem é tanto, ainda tem muita coisa para sonhar, para viver, para alcançar, mas é esse sentido de, cara, de acreditar e fazer as coisas de fato, né, de essa curiosidade aplicada, focada em gerar conhecimento, ela funciona. Eu acho que esse se eu pudesse gerar, e eu tento gerar isso nos meus irmãos, nas pessoas mais próximas de mim, nos jovens que eu conheço, no sentido de, cara, como eu já disse nesse podcast, todo mundo pode fazer o que quiser. É muito assim. O que eu não fiz na minha vida foi porque eu desisti. Em algum momento eu falei, não é pra mim, não quero, não vou fazer. As coisas que eu me agarrei e falei, eu vou fazer, por exemplo, por um tempo, né? Não é pra todo mundo que consegue trabalhar focado só com planejamento. Eu quis isso, eu falei, eu vou ser um profissional de planejamento. E por muito tempo eu fui analista de marketing, fiz outras coisas, trabalhei com BI, trabalhei com. Até que um dia alguém olhasse pra mim e falasse assim, como a gente falou lá atrás, me visse como uma referência de planejamento e falasse, beleza, vem aqui trabalhar como planner. Agora venha trabalhar aqui como gerente de marketing, planejando projetos de comunicação. Enfim, esse processo, né, o quanto vale a pena, né, eu acho que, resumindo, para não ser muito prolixo, que é uma coisa que eu sou razoavelmente com frequência, essa questão de, cara, de fato, de alimente a sua curiosidade, né? Tem a frase clichê do Steve Jobs, mas stay foolish, stay hungry, se mantenha faminto, se mantenha curioso. E hoje em dia eu entendo essa frase, por mais que seja clichê pra caramba, Steve Jobs não é bom exemplo de tudo, mas eu entendo muito, cara, de realmente o quanto você precisa alimentar a sua curiosidade e a sua fome, e o quanto é isso que vai te manter vivo e te manter competitivo e capaz de se adaptar ao que acontecer. Como a gente falou,
tô sem cliente, vou começar do zero. Beleza, eu tô faminto, tô curioso, sou capaz de mudar de área se for necessário. E aí você vai chegar em algum lugar. Acho que é basicamente isso. Cara, mas isso não é só Steve Jobs, né? Isso é Fordismo, né? O Ford, ele tem, né? O Henry Ford, ele tem essa frase, né? Antes das pessoas fracassarem, elas desistem, né? Antes do fracasso vem a desistência. Então, e aí conecta com uma outra frase que até que o Conrado dizia, né? Falando de mentalidade e tudo, né? Que é impossível vencer quem não desiste nunca, né? Então, não é para fazer, né? Tipo, eu não tô aqui fazendo para alcançar, é até alcançar, não é para, é até. E o até, tipo, você pode durar um ano, pode durar 60, 70, 80, 90 anos, até mesmo próximas gerações, né? Mas fazer para ou fazer até tem uma diferença muito grande, Sim. né? Porque quando você vai para, muitas vezes você não consegue. Mas quando você faz até conseguir. Tipo, Não, você conseguiu e foi, e por né? mais que possa parecer motivacional, papo ou não, na minha experiência prática, 32 anos de vida, a diferença entre quem consegue e quem não consegue é quem vai até o até e quem desiste antes, né? Então, é o lance do. De novo, o vídeo lá atrás do YouTube. Eu quis fazer. Eu vi os vídeos de comédia do Hermes e Renato e falei, nossa, seria da hora fazer um vídeo desse. Fui até o passo 3 e desisti e nunca coloquei um vídeo meu na internet. Sim. Não trabalho com isso. Vocês foram até sair um vídeo. Exato. Então, é a vida real, é assim. Porque quem faz para, né? Tipo, Exato. é exatamente isso, né? Tipo, eu não gosto muito de frases e tudo, né? A minha esposa tem um pouco essa resistência à frase, né? Quando eu venho com uma frase, que bonita, que não sei... Mas algumas frases, elas Sim, trazem tangibilismo a algumas coisas, né? E isso é muito bacana. sim. Cara, a gente tem que marcar um próximo para falar Boa, sobre boa. Me chama assim, mentalidade e vamos outras botar um coisas. recorrente, um Vamos, começo, porque... final de temporada. Coloca aí sempre, Não, pode sempre, colocar porque recorrente. é, eu, eu tava com a ideia de fazer o nome desse podcast ser Ombros Gigantes, mas eu acho que eu vou fazer o Cabe na Bolsa. Boa, boa. Cabe na bolsa. Essa palavra, tipo, acho que E o cabe na bolsa tem tudo a ver com podcast, né? tem Uma tudo a boa. ver com É uma boa podcast, também. tudo a ver. É isso. Bom, Valeu, mano. Chama brigadão, sempre viu? aí, tô à Tamo disposição. junto. E segue a gente aí, Valeu, a gente vai trocar mais ideia. Comenta, compartilha, enfim, toda essa galera aí do que os YouTubers falam, faz também aí. E tamo junto, galera. Até mais.